Como você viu essa semana, teve o lançamento da versão 3.24 do Flutter. Mas será que tá tudo ok? O que veio de novo? Nesse vídeo hoje eu quero falar para vocês alguns insights e alguns detalhes bem importantes que você não pode deixar de ver na apresentação, né, no que foi apresentado e também para pensar aí na migração do seu projeto. Então, bora pro vídeo. Se você é novo por aqui, meu nome é Rodrigo Raman, sou o Google Developer Expert em Flutter e Dart. Aqui nesse canal você encontra tudo sobre Flutter, Dart, carreiras e muito mais. Então, se não é inscrito no canal, se inscreve no canal e já deixa aquele like para ajudar a gente aqui a crescer e chegar com o Flutter a mais gente. Então, bora lá. Vamos entender um pouquinho o que aconteceu com o Flutter. Como você sabe, sempre tem as atualizações de quarter, né? A gente está aqui no mês 8, então o segundo quarter do ano, onde a gente tem grandes atualizações no Flutter, né, e no Dart. Então, a gente vai entender um pouquinho o que aconteceu, vamos ver alguns insights e algumas coisas que a gente precisa dar uma olhadinha. Bora lá? Então, bora lá. Primeiro, nós vamos seguir aqui nesse vídeo olhando um pouquinho o que foi anunciado, tá bom? Isso é muito importante porque sempre fazem dois anúncios aí dentro do lançamento, que um eu considero pelo Michael Townsend aqui, eu considero ele um pouquinho mais institucional, né? Ele fala um pouquinho dos lançamentos, mas um pouco mais institucional, e depois a gente vai para a parte mais técnica, que é do Kevin, quem fala sobre as coisas técnicas mesmos que vieram, tá bom? Então aqui no nossa versão 3.24, o Dart 3.5, inclusive pega um cafezinho, porque aí vai ter bastante coisa pra gente falar aqui, tá bom? Então saiu a nossa versão dentro do Go.io, eles já falaram sobre essas atualizações, sobre o lançamento do WebAssembly, né? Da estrutura do WebAssembly, e agora já, vamos dizer assim, foi jogado para stable, então para os canais de stable. Aqui ele fala um pouquinho do resumo do que veio, né, do impeller, sei lá como pronuncia esse cara, e a parte de macros do Dart, que é uma parte bem importante. O que eu vou fazer aqui, só para vocês acompanharem, não ficar uma coisa muito natural, vou jogar a tradução aqui para vocês conseguirem acompanhar aqui comigo, já que a tela tá bem grande aí para vocês verem, vou jogar a tradução aqui, que vai ficar um pouquinho mais fácil de vocês acompanharem, tá bom? Então aqui foi lançada a versão é ajudar a criar aplicativos impressionantes de alto desempenho e tudo mais, aquela coisa que eu falo que esse artigo aqui ele é um pouco mais institucional, né? Mas a gente vai falando aqui. Então o impeller, elevando o nível de desempenho gráfico de multiplataforma. Então aqui ele fala um pouquinho dos problemas, né? O Flutter adotou uma abordagem diferente para a camada de renderização, porque tinha alguns problemas com renderização com esquia, Vocado tá com as possibilidades empolgantes em gráficos como 3D e etc. Então ele fala um pouquinho aqui, fala também do lançamento da API de GPU Flutter, tá? Que isso aqui é uma coisa muito específica que eles estão lançando. Na verdade, a possibilidade de você, como você pode ver aqui, a possibilidade de você ter um desenho 3D dentro do seu aplicativo. Isso aqui é muito interessante para jogos, né? Mas não só para jogos. Aí que tá um ponto muito importante que você precisa pensar. A possibilidade de construir algo em 3D dentro do seu aplicativo ou dentro do Flutter traz uma melhoria gigantesca para outras coisas, como por exemplo gráficos, né? A gente quer construir gráficos ou construir interfaces mais bonitas, né? Utilizando conceitos 3D. Eu vejo uma aplicabilidade muito forte nessa questão de gráficos, né? Para você construir coisas 3D dentro de um aplicativo, eu vejo gráficos em primeiro ponto, né? Olhando para o mundo corporativo e não para o mundo de jogos, né? Para o mundo de jogos abre uma possibilidade gigantesca aí, tá bom? Então ele fala aqui sobre um package que eles lançaram, sobre renderização do Flutter Xcene e diversas outras coisas. Quem quiser conhecer um pouquinho mais, dá uma olhadinha nesse artigo aqui do Introducing Flutter GPU no Flutter Xcene, né? Que eu acho que vai ter para quem gosta muito dessa parte de jogos, é algo que seja bem interessante, tá bom? Aqui então o Flutter para iOS e macOS, facilitando a entrega de aplicativos bonitos, rápidos do ecossistema Apple, tá? O que ele quer dizer com isso aqui? Tá? Essa parte da implantação, mas assim, da versão que ele comenta aqui, é que na verdade eles estão fazendo algumas melhorias importantes para o mundo iOS. A primeira delas é a utilização do Swift Package Manager, tá? Que era uma coisa que o Flutter não dava suporte a esse tipo de estratégia, né? Porque agora a parte, vamos dizer assim, o Swift, né? A parte Apple também tem um Package Manager, que nada mais é do que o
pub.dev. Então, a mesma coisa que o pub.dev, só que para o mundo Swift, ou, vamos dizer assim, coordenado e organizado pela Apple, diferente do que é o CocoaPods e tudo mais. Então, tem muitos packages, provavelmente muitos libs, que eram 100% Swift, que já podem estar somente lá no Package Manager. Não precisa mais estar no CocoaPods para ter compatibilidade. No CocoaPods, só para você entender as diferenças básicas aí, é meio que se você fosse uma lib antiga em Objective-C ou uma lib muito mais antiga, mesmo em Swift, faz sentido você procurar no CocoaPods. E as libs mais novas, escritas 100% em Swift, já são colocadas nesse outro Package Manager, tá? Mas o que é mais interessante pra gente, além disso aqui, é a compatibilidade sobre os widgets de dentro do Cupertino. Nós tínhamos, era uma reclamação muito comum, né, dos desenvolvedores, vinha o catálogo de widgets do Cupertino, que são específicos para serem utilizados no iOS, era muito pequena. E aí, nessa versão, foi adicionado mais de 37 widgets ausentes dentro do catálogo de widgets do Cupertino. Então, resolveram, vamos dizer assim, 15 problemas que existiam e também foi adicionado 37 novos widgets dentro do catálogo. Isso é muito legal porque a gente consegue ter coisas que são bonitas realmente e são funcionais dentro do mundo iOS, que a gente agora também pode utilizar dentro do mundão Flutter, tá bom? Então isso aqui é uma coisa muito legal que veio aqui para essa versão. Tá? Então adicionamos a visualização de plataforma, a visualização da web, né? Aplicativos Flutter para macOS. Então o que acontece? A conexão com o mundo Platform Channel no macOS e também a visualização da web, que nada mais é que, tirando a tradução aqui, você vai entender um pouquinho melhor. Cadê aqui? Pulou. Ó, é a Platform View e os Web Views, né? Web View dentro do mundo macOS, né? Você não tá falando de iOS, tá? A gente tá falando do mundo desktop. É isso que tem que colocar atenção aqui nessa parte do artigo, tudo bem? Destacando também o poder da comunidade. Isso aqui é uma coisa muito legal, é uma coisa que a gente precisa conversar, que é o quê? A comunidade Flutter, ela está crescendo cada vez mais, né? Quando a gente fala comunidade, são desenvolvedores, pessoas que estão atuando no Flutter, empresas que estão incentivando o uso do Flutter, porque vamos assim, a gente tem que jogar real aqui para vocês, né? A gente sabe que ninguém vai mexer numa plataforma só pela alegria de viver. Ah, eu gosto do Flutter, eu vou ajudar o Flutter a crescer. Não adianta nada. Não adianta nada, só você não faz, você sozinho não move montanha. Isso acontece por quê? Porque as empresas estão adotando, os desenvolvedores estão gostando dessa tecnologia, estão levando essa tecnologia para dentro das empresas, e aí as empresas estão incentivando o uso da plataforma, né? E esse incentivo do uso da plataforma faz com que nós, desenvolvedores, queremos facilitar a nossa vida, corrigir bug, resolver problemas, trazer novas funcionalidades. Então teve mais de 1.500 commits nessa última versão, sendo 167 contribuidores únicos, tá? Isso mostra que, assim, incluindo 49 novos contribuidores. Então teve, assim, uma quantidade muito grande de novos desenvolvedores ajudando o Flutter, ajudando em corrigir problemas, corrigir bugs e trazer novas informações, novas tecnologias pra gente. Isso é por quê? Porque as empresas estão investindo. Ninguém vai desenvolver só no open source porque acha feliz. É o que eu digo sempre, ninguém faz isso. Quem faz tem muito tempo livre, né? Tá no começo da sua carreira, assim, vamos dizer assim, é solteiro, não tem filho, não tem nada para poder investir só nisso porque quer. Na grande maioria, esses desenvolvedores, eles querem, eles vão desenvolver, ajudar o Flutter a corrigir problemas e tudo mais, porque eles estão com aquele problema e falam assim, ninguém resolveu, eu vou lá, eu mesmo vou resolver esse negócio. E vai lá e faz o commit, resolve e sobe o PR lá para o mundão Flutter. Então, a comunidade está crescendo demais por conta disso, porque as empresas estão atuando, a gente vai falar um pouquinho mais para baixo disso, tá? Então aqui, ó, o impacto no nosso trabalho coletivo está aparecendo em todo o mundo de aplicativos, de experiência. Aqui ele vai falar de alguns casos muito interessantes. A primeira é a Xiaomi, ou Xiaomi, sei lá, que eles investiram no Flutter para nova tecnologia deles, né? Vamos dizer assim, eles estão lá no mundão fazendo carro e tudo mais, e adicionaram o Flutter em uns aplicativos lá. Então eles mostram nesse vídeo aqui todo o poder do Flutter dentro desse cara, tá? Que eles utilizaram e por que eles utilizaram, a facilidade e tudo mais. Mas tem outros casos muito legais aqui, como a SNCF Connect, tá? É uma empresa ferroviária francesa. Eu não vou entrar em cada um deles, mas o resumo basicamente é o quê? Esses caras aqui que entraram no mundão Flutter, eles fizeram para modernizar o aplicativo deles, tá? O tal do SNCF
Connect, com mais de 90% do código compartilhado entre iOS e Android. Isso mostra que o poder do Flutter na reutilização de código. Eles podem não ter reutilizado muita coisa na parte de UI, pode ter uma customização gigantesca, mas 90% do código dele é compartilhado entre as plataformas. Isso é incrível e é uma das coisas mais interessantes. Lançamentos semanais, então é produtividade, você consegue lançar mais versões, tá? Eles conseguiram treinar a equipe de um app de 150 telas. Então você vê o tamanho desse cara aí, tá? A Wolt, parte da DoorDash Internacional, usou o Flutter para expandir o mercado do varejo. O que é esse cara? A ideia dele foi justamente essa. Ela já trabalhava lá para fora, mas ela queria fazer uma expansão das vendas dela, né, do varejo dela, dentro desse novo mercado, vamos dizer assim. A parte web já era muito forte, queriam colocar a parte mobile para venda, tá? Então a ideia foi essa, expansão do app para o varejo com Flutter. Tá? Base de código de única de Android e iOS, então assim, 100% de reaproveitamento numa única base de código. Então teve desenvolvimento muito mais rápido, design responsivo, que ajuda bastante nesse ponto, e ele tem atualizações quinzenais, simultâneas. Isso é muito legal, porque você ganha produtividade. Novamente os benefícios do Flutter, é o benefício que traz para dentro do Flutter, tá? Redução de custo de desenvolvimento, porque agora ele não precisa manter mais 2 equipes, ou mais, né, se for mais de uma plataforma, se for web também. São 3 equipes, 4 equipes. Você precisa, com uma única equipe, você consegue desenvolver para todo mundo. Isso é o poder do Flutter, tá? A parte agora a Whirlpool, empresa Fortune 500. O que quer dizer isso, tá? Para você não ter que nem pesquisar, Fortune 500 são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, tá? Então ela é uma das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Então aquela história de tipo, só o Nubank usa. Começa a repensar esse argumento se alguém estiver falando sobre isso. Uma das 500 maiores empresas dos Estados Unidos, que não é pouca coisa, né? Utiliza o Flutter na sua, vamos dizer assim, no seu stack de desenvolvimento, tá? Então ele reduziu, só um resuminho rápido, tá? Teve uma redução de 50% nos custos de desenvolvimento, aumento de 35% na velocidade de desenvolvimento, o poder do Flutter de novo, né? O uso do Flutter para um app de compra certa no Brasil, então teve uma expansão do seu mercado, saiu do mercado internacional, do nacional, vamos dizer assim, lá dos Estados Unidos, e veio para o Brasil também com um app feito em Flutter, tá? Desenvolvimento realizado pela Copy Apps, lançamento de aplicativo em 30 dias. 30 dias. Pensa como que isso pode ser um poder para uma empresa. Ela migrou de um mercado, veio para um mercado nacional em 30 dias. Isso, assim, é time to market que a gente fala, né? Você tem que ter o time certo para entrar no momento certo. E o Flutter ajuda demais com relação a isso, tá? 90% da base foi 100% compartilhada, tá? E por último, e não menos importante, a tal da monta. Não é assim que pronuncia, mas é aí a monta. A monta, parte, vamos assim, o principal é desenvolvimento rápido do Flutter iOS e Android. Todas elas têm esse mesmo critério, né, de avaliação. Restrita do app Web com Flutter Web. Olha só que interessantíssimo. Vai falar que o Flutter Web não pode ser utilizado ainda para o mercado. Para algumas situações ele pode sim ser utilizado. Atualizações quinzenais simultâneas, consistência de design e eficiência no desenvolvimento. Consistência de design é uma coisa muito legal que a gente consegue fazer no Flutter. A gente consegue fazer um as-is daquilo que foi desenhado pelo designer de uma forma muito fácil. E a fidelidade do que foi feito é muito grande. E isso é a vantagem realmente do Flutter, tá? Então agora acabou aquela historinha, só a Nubank usa. Não, Nubank usa, a Chime usa, uma das maiores 500 empresas, das 500 maiores empresas dos Estados Unidos está utilizando, várias outras entraram no mercado por conta do Flutter. Então assim, é um mercado, o Flutter não tá vindo por brincadeira, tá bom? Então é isso, nesses casos são isso. Aqui a gente fala um pouquinho, ele fala um pouquinho agora pra gente ir mais para as postagens técnicas, né? Pra entender um pouquinho mais do que chegou, mas o importante é a gente falar um pouquinho dessa parte mais, vamos dizer assim,
gerencial, mas mais de marketing do Flutter, porque isso é uma coisa que você precisa conhecer se você quiser colocar dentro da empresa onde você trabalha. Quando a gente quer colocar alguma coisa dentro da nossa empresa, da empresa onde a gente trabalha, a gente precisa dizer quem utiliza, como que faz, se é rápido mesmo, se é bom ou não, e esses posts ajudam a gente para a gente poder vender dentro das nossas empresas. Vender um projeto Flutter dentro da empresa, uma empresa não vai investir numa tecnologia que pode morrer do dia para a noite. Agora, se uma empresa uma das 500 maiores empresas dos Estados Unidos está investindo, a Xiaomi, entre outras, é uma coisa que a gente não vai morrer, a coisa não vai morrer, não vai desaparecer aí do dia pra noite, certo? Então vamos lá, agora o que há de novo mesmo, que é o que importa pra gente, assim, vamos dizer assim, o que há de novo pra codar, né, pra código mesmo. Na verdade, aqui 2 slivers importantíssimos, tá? Muito legais, que trazem um benefício pra gente gigantesco. Era muito chato fazer esse sliver de bloqueio, de header pinado e tudo mais, era muito trabalhoso de fazer. O Flutter novamente vem ajudando a gente aí, trazendo 2 novos slivers pra gente, tá? A parte do update do Cupertino, onde tiveram toda aquela quantidade gigantesca de novos widgets, tá? Uma parte importantíssima para quem trabalha com data tables, essas coisas assim, principalmente para quem vai para web e vai para o desktop, o two-dimensional scrolls, né, que usam 2 dimensões de scroll, o package, né? Nosso queridíssimo package, cadê o nome dele? Two-Dimensional Scroller, acho que esse aqui é o package, né? Two-Dimensional Scrollables trouxeram mais 2 widgets importantes, o Table View e o Tree View, tá? Então são 2 widgets interessantes que a gente tem. E Tree View, tá vendo? Esse aqui é muito legal, olha só que legal que a gente consegue fazer aqui. Tá? Então trazendo novos recursos pra gente, um novo recurso que era muito pedido, já tinha package para isso, agora a gente não precisa mais, que é o carrossel. Então a parte do carrossel, 2 tipos de carrosséis diferentes, um que, vamos dizer assim, vem daqui da direita para a esquerda, vai meio que se ajeitando, né? Vai crescendo, que é muito legal, e outro aqui um pouquinho mais simples, né? Sem esse efeito. O que mais a gente tem aqui, ó? A gente tem a parte de feedback. Isso aqui é interessante, é uma coisa que basicamente eu nunca cheguei a utilizar, mas eu acabei de fazer um teste com esse cara, vou até subir aqui para vocês poderem visualizar isso, né? Esse feedback só vai conseguir visualizar em aplicativos no celular, tá? No device físico, porque é algo que, não sei se você estou aqui, por exemplo, digitando a minha senha aqui, tava digitando aqui a minha senha, e aí eu tava apertando, cada vez que eu apertava no botão, eu tinha um feedback de resposta, um feedback tátil, que a gente fala. Na hora que você clica no botãozinho, ele dá aquela vibrada, dá esse tipo de coisa. E isso só acontecia para alguns botões, né? Mas muitas vezes eu quero colocar isso dentro de um gesture detector. Eu quero que quando pressionar, fizer um long press com o gesture detector, eu quero que dê esse feedback para o usuário. E isso não acontecia em umas tecnologias, principalmente no iOS. Eu vou abrir o código aqui para vocês poderem enxergar melhor isso aqui. Então vou abrir aqui, ó. Abri um código aqui para vocês verem. Deixa eu só posicionar aqui para vocês conseguirem enxergar. Esse cara aqui, ó. Então agora quando eu clicar no gesture detector, eu posso forçar, né, na execução, falar um feedback for long press. Esse feedback for long press, antes da execução, ele não fazia para o macOS, para o iOS, esse hype feedback have impact. Ele não tinha essa resposta quando era iOS. Isso aqui foi corrigido, tá? Então é uma correção, uma coisa que eu acabei nunca necessitando de algo nesse sentido, mas é algo interessante que dá um feedback para o nosso usuário. Quando você clica e segurou, na hora que ele executou a ação do long press, executou a ação de clique longo, você dá um feedback para o seu usuário, mas você não está usando um componente, um widget específico que já tem isso incorporado. No caso, o Gesture Detector, que eu posso colocar qualquer coisa ali, desse jeito a gente consegue fazer. Eu vou deixar startando aqui dentro do meu device físico para ver se eu consigo mostrar para vocês, vamos dizer, exemplificar isso para vocês, né? Você vai ver que ele faz um zzz, zzz, um vibrate, assim, é muito interessante. Deixa ele subir aqui, enquanto sobe, a gente continua aqui com as nossas questões, tá? Toggle State Mixing, então também algumas alterações aí para checkbox, switches e tudo mais, tá? Para a parte de animação, também vieram algumas coisas, mas o que eu acho mais interessante é a posição de toggle, né? Que o toggle nada mais é do que você ir para frente e voltar. Você tem lá a sua animação, né? Vou
startar aqui, eu acho que eu consigo mostrar aqui para vocês. Então, ó, não sei se vocês vão conseguir falar. Falando do long press, ó, não sei se vocês vão conseguir escutar aí. Vê aí, ó. Dá uma tremidinha assim. Não sei se vai dar para escutar, mas pensa que ele fez um zzz, zzz, na hora que eu apertei o long press aqui, ele fez esse tipo de coisa. Isso é muito legal para dar uma resposta para o nosso queridíssimo usuário. Agora, sobre a parte de animação, eu vou startar no meu emulador aqui para poder mostrar para vocês, mas ele fez o quê? Trouxeram alguns novos recursos de animação aqui. O que acontece? Antes, quando a gente tinha uma implementação de animação do Animated Controller e a gente queria fazer tipo um reverse, quando ele chegou no final, ele fica sempre em loop infinito, vamos dizer assim. Quando ele chegou no final, ele volta para o início. Quando ele chegou no início, ele volta para o final. Ele vai indo e voltando e voltando. A animação fica em looping. Agora, dentro do Animated Controller, foi colocado um carinha chamado Toggle. Toggle nada mais é do que inverter o status daquela ação. Então, se estava true, vira false. Se estava false, vira true. Essa é a condição do Toggle, vamos dizer assim. É a função do Toggle. E agora a gente consegue fazer isso dentro do nosso queridíssimo... Deixa eu dar um F5 aqui. Dentro do nosso queridíssimo Animated Controller. Então não tenho mais a necessidade de ficar falando reverse ou forward. Se eu quero ficar uma animação infinita, na hora que ele executou o is dismissed, eu posso colocar um ponto toggle e ele vai inverter. Então se ele estava dismissible, ele vai inverter, começar um reverse disso. Vai começar de trás para frente. A mesma coisa quando ele estiver completo. Completo ele vai fazer um reverse. Então assim ele vai ficar disponível aí para você. Deixa eu abrir aqui para você ver essa ação do toggle. Então na hora que a gente vem aqui no Animate, numa animaçãozinha, ó, vê, ela tá indo para frente e voltando, indo para frente e voltando. E isso é o toggle acontecendo. Veja que aqui na implementação eu fiz somente o toggle. E isso eu consigo fazer se eu colocar num botão, ó, veja, eu consigo inverter a hora que eu quiser, ó. Toda vez que eu clico, ele tá fazendo um toggle. Então, se ele tava indo para frente, ele volta. Se ele tava indo para trás, ele volta. E é muito legal que eu consigo fazer esse controle de uma forma muito mais tranquila, tá? Então, isso que é interessante. E sobre essa parte do long press, você não consegue ver no emulador, tá? Somente no físico. Não adianta você apertar aqui e ficar segurando, você não vai ter essa resposta tátil, essa resposta, esse feedback no emulador. Somente no device físico, tudo bem? Beleza, continuando aqui. Nós também tivemos uma alteração muito legal de seleção, né? Seleção é uma coisa muito chata e quando a gente fala de seleção para web é uma coisa muito importante. Você clicar duas vezes, você clicar e arrastar e diversas outras coisas. Isso é de extrema importância para o nosso app. E às vezes acontece, a gente tinha que colocar o Select Table Text, por exemplo, para falar a seleção. Aí eu tinha uma seleção aqui, se eu clicava duas vezes, ele ficava aqui. Clicava no de baixo, ele não tirava a seleção de cima, ele ficava com a seleção em cima. Quem não teve esse problema? Quem não teve esse problema porque não trabalhou na web ainda com o Flutter, mas existia. E agora eles criaram outros widgets bem interessantes, como esse cara aqui, ó, o Selection Area ou Selectable Region. O que esse cara faz? Esse cara agora você consegue criar um bloco de seleção. Então aqui, ó, isso aqui é um list view. Cliquei duas vezes, ele selecionou de cima. Na hora que eu cliquei de baixo, ele desselecionou de cima. Então isso aqui é muito interessante, ó. Eu consigo arrastar e se eu clicar aqui fora dos dois, clicar para selecionar outra, ele tira aquela seleção. Então ele entende que aquela área toda pode ser selecionável. É a mesma coisa que eu posso falar aqui, ó. Esse texto daqui de cima até aqui embaixo, ele é selecionável. Então se eu clicar aqui em cima e depois eu clicar duas vezes aqui embaixo, ele tira a seleção de cima e coloca a seleção embaixo. Então isso é muito importante para o mundo web. Não tem como falar diferente do mundo web. Tem essa necessidade. Se não tiver isso, não fica inviável para muitos sistemas, né? Eu mesmo tenho um sistema aqui dentro da academia do Flutter e a gente sabe que eu tinha esse problema. Eu tinha uma lista de alunos, quando eu tinha que clicar no aluno, eu clicava para dar o Ctrl+C no e-mail do aluno para fazer alguma coisa. Na hora que eu clicava de baixo, de cima ficava selecionado. Então era muito ruim, né? Então tá trazendo novas melhorias aí com essa questão do region. E, além de tudo isso, você pode customizar ainda, tá? Se você olhar a documentação depois que ele fala sobre esse cara aqui, sobre o area, o region, você pode customizar a forma de selecionar. Se eu quero, por exemplo, que quando eu clicar duas vezes aqui e selecionar esse cara, eu quero que ele selecione tudo, entendeu? Você tenha essa ação. Então agora nós temos esse controle. Então é um controle muito mais interessante, tá bom? Aí melhorias do Impeller, falando sobre aqui algo que eles estão fazendo de teste, né? Vamos dizer assim, aqui na issue tem um videozinho de teste sobre esse cara, sobre os emojis, né? Como que funciona. Então vale a pena você dar uma olhadinha. Como que funcionou com o Impeller, né? Algumas melhorias que fez com o Impeller. Não só de renderização, né, de junk que acontece aqui, mas também, ó,
muito mais facilidade, muito mais fluido. Então, vale a pena dar uma lida e uma estudada nesse cara aqui. Então, foi adicionado resolvido algumas issues, principalmente como que eu posso dizer? De informações de realidade, né? Então, assim, se eu fizesse no nativo ficava de um jeito, se eu fizesse no Flutter ficava de outro, porque a gente desenha tudo na tela. Então, a confidencialidade, ficar igual, vamos dizer assim, ficar o mais próximo do que é a real do nativo. Né? Então essas coisas aqui, o bold nos textos e tudo mais, foram algumas melhorias que foram feitas no Impeller para textos. Por isso que o teste em cima dos emojis, né? Porque emoji nada mais é do que um texto. Então é isso que foi feito aqui de melhorias, tá bom? E no Android a gente tem infelizmente uma péssima notícia. Eu vejo que é um bug no Android 14, né? Então isso é um grande problema para o Impeller aí para se usar dentro do Android, mas já foi corrigido, mas não foi atualizado ainda, não dá para jogar para produção por conta desse probleminha aí, tá? Uma outra coisa importante que você precisa testar dentro dos seus apps é sobre os large images, tá? O que acontece? É o downscale de imagens, é o tal do filter quality. O filter quality, sempre que você adiciona uma imagem da internet dentro do seu app, ou mesmo os assets, tem um atributo lá que se chama a qualidade que você quer. E por padrão, a qualidade sempre foi low. Tá? Muitas vezes a gente alterava isso na mão para ter uma qualidade melhor. O que acontece? Essas qualidades basicamente é o quê? O low é um filtro de qualidade baixa, ele usa filtragem bilinear, que suaviza a imagem e melhora a qualidade em comparação com o nada, né? Então ele era low por default. Isso, só que qual que era o grande problema disso? Ele às vezes trazia um pixelamento na imagem ou mesmo um desfoque em algumas imagens. Então foi feito alguns testes, vários testes e tudo mais, e agora o padrão default para essas imagens é o medium. Então, é aquela coisa, antes de fazer a atualização para o Flutter 3.24, dá uma navegada no seu app, dá uma olhada se não quebrou nada, se não tá nada diferente, se não tá mais lento, se não tá mais alguma coisa, porque esse tipo de coisa pode fazer com que o seu app fique um pouquinho mais lento, né, em algumas situações. Então, vale a pena sempre o teste. Aqui ele fala do GPU, eu acho que vale um vídeo inteirinho só para falar de Flutter GPU, tá? A gente fala aqui também da parte web, ele fala muito da parte web, então são melhorias que estão trazendo para a web, não para, o Flutter não para, a cada quarta vem atualização para tudo quanto é canto, então isso é muito legal, porque mostra que a Google continua investindo, não tem essa de concorrência lá dentro com o Kotlin multiplataforma ou qualquer outra coisa nesse sentido. As evoluções continuam acontecendo. E aqui a mesma coisa, a possibilidade de você adicionar um aplicativo Flutter Web em um ponto em específico. Então você tem um div, você quer colocar uma aplicação web dentro de um div, você consegue. Então, o tal do Multi-View Enable, né? Então, você pode colocar várias views dentro de um cara e não mais full screen. Tá? A parte aqui de vídeo de monetização, então trazendo mais uma forma de você monetizar para quem tem aplicativo próprio, para quem tem jogo, alguma coisa assim, quer monetizar, tem uma forma agora de você colocar um Interactive Media Ads. O que é isso? É mais ou menos o que você vê aqui no YouTube, né? Se você tá aqui no YouTube, você vê esse tipo de coisa, tem o anúncio que vem no começo, que nós, como criadores de conteúdo, nós podemos ativar no começo, no meio do vídeo e no final. Ou se a gente pode definir onde a gente quer colocar, se a gente quer só no começo, só no final, no começo e no final, no meio e tudo mais. Eu particularmente não gosto dos vídeos, principalmente técnicos, essas coisas assim, que tem a propaganda no meio. Pra mim atrapalha demais, perde totalmente o foco. Então eu não coloco aqui no meu canal. Mas tem criadores de conteúdo que colocam pra faturar mais, né? Quanto mais aparecer de propagandas pra vocês, mais ele vai faturar. Então é a mesma coisa que você pode fazer agora dentro dos seus próprios apps. Você tem a possibilidade de colocar esses plugins dentro do seu app. Você vai mostrar um vídeo, você pode colocar uma propaganda da Google dentro desse seu cara. Então, a princípio, só no pré-roll, se eu não me engano, ó, player before, vai ter o pré-roll, o mid-roll e o post-roll, que na verdade é no começo, no meio e no final, né? Você vai poder habilitar. Então, aqueles segundinhos lá que na plataforma do YouTube é o in-stream não pulável. Né, ou pulável, é um in-stream pulável, né? Então é o YouTube, né? O Ads no início por 30 segundos, 10 segundos, como você preferir ali. Tá bom? Então essa é uma função que agora você consegue fazer esse tipo de coisa e adicionar esse cara dentro dos seus projetos, tá? Aqui ele fala de novo do Switch Package Manager, então ele iniciou o suporte ao Switch Package Manager, que a gente já falou, e agora a gente entra com um fator muito importante.
alteração no Shared Preference. Shared Preference é um projeto que é um package que a gente utiliza em todos os nossos apps. Se está falando de mobile, a gente está falando de Shared Preference. E houve uma alteração para trabalhar na forma que o Shared Preference trabalha. Agora ele não vai trabalhar mais lá dentro do Android, por exemplo, ele não vai trabalhar mais só com Shared Preference. Ele tem um outro cara lá dentro que chama Data Store. A Data Store nada mais é do que um cara que ele te ajuda, vamos dizer assim, é uma forma mais moderna. É uma forma mais moderna de gravar as coisas lá dentro do aparelho, do device físico, né? Lá no nativo. Só que isso seria lindo se fosse transparente, mas não é transparente. Então esse é um ponto que você precisa tomar cuidado, que é o que ele até fala aqui no artigo, que você deve migrar o package na mão. Que é o quê? A utilização do Shared Preference with Cache ou Shared Preference Async. Se você simplesmente deixar do jeito que está o Shared Preference e tentar acessar pelo Preference Async ou pelo with Cache, não vai funcionar. Você não vai ter acesso àquelas variáveis, porque ele está gravando em um outro local lá dentro do Android. Então ele não está gravando no Shared Preference em si, ele está gravando no Data Store. E dessa forma você não vai ter acesso um ao outro. Então o que eles aconselham muito é a utilização de você fazer uma migração manual de todas as chaves que estão no Shared Preference padrão, no que você já tem do Shared Preference padrão, para o Preference Async ou para o Preference with Cache, tá? Então esse é um ponto muito importante que você precisa colocar dentro das atualizações do seu aplicativo. Então nas próximas versões, se você pretende dar uma atualizada aí no Shared Preference, que faz todo sentido, porque é mais rápido, por diversos fatores, é importante que você faça essa mudança, você primeiro faça uma mudança gravando tudo aquilo que você tem hoje no Shared Preference para dentro do Async, e depois você mata esse Shared Preference antigo, porque senão você vai deslogar todos os seus usuários, por exemplo, você vai matar tudo que você guardou lá e às vezes você pode ter coisas importantes. Então são pontos que você precisa tomar de cuidado para essa atualização, tá bom? Então preste bastante atenção, dá uma lida, entenda aqui como que cada um funciona, como que é o do cache, como que é o Preference Async, quando você quer acessar diretamente dentro do dispositivo é o Async, quando você quer trabalhar com cache, você já pode trabalhar com o cara que você acabou de gravar ali, entre outras coisas. Dá uma lida direitinho nessa parte aqui, porque é importante para você fazer essa migração, então se atente a essa atualização, tá? Tivemos ali também o nosso Flutter Dart Package Ecosystem Summit Europe 2000, blá blá blá, certo? Que na verdade nada mais é do que a nossa conferência, né, aí da Europa sobre Flutter. Vai ter também nos Estados Unidos e entre outras coisas. Então aqui eles falam sobre muita coisa, sobre o que está acontecendo no mundo, no mercado e entre outras coisas, tá? Novidades também aparecem bastante ali. Vieram também atualizações no DevTools, né? Sempre melhorando a nossa vida para debugar as nossas aplicações. Então rebuild status, status de rebuild aqui também você consegue ver agora para melhorar a performance da sua aplicação, entender se está com algum problema, né? Se sua aplicação tem algum problema. Tá? E aí várias outras melhorias, Deep Link Tools, Network Profile, entre outras coisas. São coisas importantes que vale a pena a gente estudar, porque quando a gente precisa mesmo debugar as coisas, essas ferramentas que a gente precisa. E não ter um ferramental bom para a gente poder debugar as nossas aplicações pode ser um problema muito sério. E isso que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai escolher uma tecnologia. Se já tem subsídios suficientes para debugar uma aplicação em produção, porque na hora de desenvolver tudo é lindo na hora de fazer. O problema é quando a gente tem um problema em produção, o que a gente vai fazer? A gente tem que ter esses cuidados e olhar para esse mundo aí, ter essas ferramentas ajuda bastante a gente no dia a dia, tá bom? Melhorias aqui na abinha do Flutter aqui pro DevTools, eu particularmente não gosto, mas uma coisa que eu gostei é esse botãozinho aqui, Open in Browser. Normalmente eu deixava o meu VS Code já configurado para abrir sempre na hora que eu apertasse o DevTools, abrir o DevTools no browser. Agora ficou mais fácil, né? Não preciso ficar alterando em settings, basta eu abrir o Flutter Sidebar e clicar aqui que ajuda bastante, tá? Então essas melhorias aqui com a atualização do Flutter DevTools. E tiveram algumas alterações aqui, principalmente break chains, tá? É aí agora que a gente precisa conversar sobre alguns probleminhas que a gente pode ter, tá? O primeiro deles é sobre o Navigator. Então se você utiliza o Navigator, né? Se você já utiliza o Navigator padrão, né? O Navigator 2.0 e utilizava o onPop page, na hora que você atualizar para o 3.24, vai quebrar o seu código, porque você precisa trocar agora para o did remove page. Então tem uma característica diferente, tem uma lógica, ó, route, result, aqui você só recebe a page em si, então você precisa ter um refactoryzinho que você vai precisar fazer nas suas aplicações se você já utilizava o onDidPop.
tá? Então, onPop_page, na verdade, vai substituído por onDidRemovePage. Mas aqui a gente não tem grandes problemas de alteração, uma atualização relativamente simples, tá? Mas uma outra muito importante é sobre a questão do default render do Flutter Web. Tá? Isso aqui é uma coisa que foi alterado, tá? É aquelas coisas que às vezes a Google faz, que foi alterado, e isso pode gerar alguns problemas para você, para quem já programa em Flutter para o Flutter Web. Antes, o default, vamos dizer assim, de render do Flutter Web era alto. Nós não tínhamos não era definido um tipo específico como HTML ou como o Canvas Kit aqui. Nós tínhamos outras formas de renderização que era automático. O que seria o alto? Se você quisesse, tem a explicação aqui, tá? O alto nada mais é do que ele vai utilizar o Canvas Kit ou o HTML. O Canvas Kit, se eu não me engano, para aplicações mobile, aqui, ó, ele fala até aqui, ó. O alto vai escolher o HTML render para aplicações que rodam no browser do celular, então no mobile browser, e o Canvas Kit para renderizar quando for rodado no desktop browser. Então, na hora que você está no seu desktop, notebook ou qualquer coisa assim, ele utilizaria o Canvas Kit, que é muito melhor, muito mais rápido, muito melhor para renderizar. E nos devices onde tinham um pouco menos de recurso, que no caso eram os celulares, ele utilizava o HTML, tá? Porque ele é mais leve, é mais rápido de carregar, o bundle é menor e algumas outras coisinhas assim. Então você tem que tomar atenção que se você atualizar para a versão 3.24 do Flutter Web, você tem que testar bem a sua aplicação, porque se você fizer o build somente dela sem escolher o alto como sendo o Web Render, né? O Web Render colocar como alto aqui, ele vai optar pelo Canvas Kit como padrão. E isso deixa o seu bundle maior, mas deixa a sua aplicação mais rápida. Então, faça o teste. Faça o teste. Eu acho que agora, antes de você atualizar o seu projeto, você tem um projeto Flutter Web, rode uma versão em homologação, deixe compilar como você compilava antigamente e faça os testes no celular e também no desktop. E principalmente no celular, porque no desktop vai continuar funcionando como era antigamente. Mas nos celulares, faça um teste principalmente em celulares não de top de linha. Pegue alguns celulares que não sejam um iPhone 15. Faça um teste num iPhone 11, no iPhone X. Faça um teste no Androidzinho A5, A1J, alguma coisa, para ver o comportamento da sua tela, ver se faz sentido você deixar mesmo para o Canvas Kit. Então essa é uma ação que você precisa tomar de cuidado para você atualizar para a versão mais nova. Então tiveram os outros break changes, vários, né? Vamos dizer assim. Que aqui ele mostra tudo o que aconteceu em cada um dos break changes, né? O que tem, ó, Navigation, Generic Types, Pop Scope, Deprecate Button Bar, mas as outras coisas são um pouquinho mais naturais, assim, a gente não tem tanto problema se você vai seguindo versão a versão do Flutter. Se você não fala que você tem que atualizar agora para 3.24. Não faça isso ainda. Mas daqui uma semana, daqui 2 semanas, vai começando a virar a sua branch principal aí, criando uma branch apartada, atualizando a versão para o 3.24 e fazendo os testes iniciais. Porque agora a gente já tem um bug aberto. Um aluno meu, inclusive, me mandou aqui no Instagram um erro que ele está tendo para o Flutter Web, que eu vou mostrar aqui para vocês. Que é esse aqui, ó. Deixa eu colocar aqui para vocês enxergarem, ó. Ele está com um problema no MemType quando usa o use Path URL Strategy com o GoRouter. Então o que acontece? Quando você muda a estratégia de renderização do path, vamos dizer assim, que tira aquele sustenidozinho, né, aquele joguinho da velha que vai na URL, ele tá com alguns problemas aqui. Então você já percebe que isso é específico da versão estável 3.24, que até nas versões aqui nas issues, né, que o pessoal vai respondendo, o cara fala assim, vira para master e vê se você está com esse problema, ó. Can you switch to master e channel e para confirmar? Então ele pediu para mudar para master e aí o cara falou assim, ó, não, na master tá tudo ok, tá funcionando, não temos problema. Então é uma correção que já veio para master e que logo mais já vai estar vindo aí para uma versão 3.24.1, alguma coisa assim, já o mais rápido possível, com certeza, né? Porque não tá funcionando alguma coisa. Então esse é o tipo de coisa que a gente tem que tomar cuidado na hora de atualização de uma atualização do Flutter, né? Toda vez que vem uma atualização, principalmente as atualizações de quarter, que são as atualizações grandes,
elas devem ser... você deve atualizar o seu app com um pouco mais de cautela, principalmente nas coisas mais novas, né? No Flutter Web, que, beleza, não é novo, mas vamos dizer assim, mais novo do que o mobile que já nasceu com o Flutter, né? Então a chance de você encontrar um problema no Flutter Android e iOS vai ser muito menor numa versão mais nova do que você encontrar no Flutter Web, no Flutter Desktop. A chance é muito maior de você encontrar problemas de se atualizar logo de cara. Então eu sempre sempre aconselho meus alunos e todo mundo a se atualizar, né? Atualizar a sua aplicação ou já agendar a atualização para um pouquinho mais para frente, pelo menos umas 2, 3 semanas aí depois do lançamento. Como lançou essa semana, faz sentido, se você está assistindo esse vídeo para frente, talvez agora você já possa fazer uma atualização sem grandes problemas, tá bom? E com isso eu acredito que a gente termina. Deixa eu ver aqui, cadê a nossa implementação e conclusão, nós temos uma nova versão linda, muito boa, com muitas novidades, muita coisa interessante vindo, essa parte de GPU para fazer construção de aplicativos 3D, mas não quero jogar água no seu feijão, isso aí só funciona com o Impeller ou Impeller, tá? Então não vai funcionar para o Android, só se você habilitar ele, mas como ele está em beta, não é saudável fazer habilitar o Impeller no Android, eu não aconselho, porque eu trabalho muito no corporativo. Né? Eu venho do mundo corporativo. Então, assim, no corporativo a gente não usa nada beta. A gente usa tudo que redondo mesmo, que tá na stable, justamente porque a gente não pode errar. Errar faz a gente perder dinheiro. Então não faz sentido você atualizar. Então só vai funcionar o Flutter GPU no Impeller. Então tem que esperar ele entrar stable para todo mundo, mas é alguma coisa que você já pode começar a olhar para desenvolver um joguinho que você tem na cabeça, para fazer alguma coisa 3D, fazer gráficos em 3D maravilhosos, você pode utilizar e deixar já pronto para quando ficar em produção tudo isso, né? Quando o Impeller vier 100% para produção, como já está dentro do iOS, beleza? Então, esse vídeo era esse, espero que você tenha gostado, espero que tenha dado um overview aí, alguns insights interessantes, principalmente na parte de marketing do projeto, para você poder conseguir levar o Flutter, se você gosta da tecnologia, para dentro das empresas, tá? E se você quer realmente começar a trabalhar do Flutter dentro da sua empresa, tá ali, tem vários cases de sucesso, várias coisas que você pode levar numa apresentação para o seu chefe para falar assim, vamos fazer o próximo projeto que a gente tem aí disponível para o Flutter, é uma possibilidade, por isso que eu gosto de passar pela parte onde é mais anúncios, mais marketing, vamos dizer assim, do que está acontecendo com o mundo Flutter, que não está só ligado a código, né? Tudo tem um envolvimento de marketing no fundo. Então, é importante você conhecer do que está acontecendo. A Universal está usando, o Nubank usa, a Universal usa, uma das 500 maiores empresas dos Estados Unidos usam. Então, são muitas coisas que tem, muitas empresas que estão atuando e estão vindo no mercado. Então, eu gostaria de saber de você, se você gostou de alguma atualização. Para mim, eu agora vou dar minha opinião sobre essas atualizações. Vieram coisas legais, coisas importantes, mas nada assim muito elaborado. Na parte de Dart, que talvez eu grave um vídeo específico com a parte de Dart, vieram algumas coisas interessantes ali que a gente pode utilizar, mas também nada muito elaborado. Talvez lá em fevereiro, no próximo quarter de implantação aí do Flutter, a gente tenha algumas coisas mais pesadas que vindo aí de atualização. Mas agora foi bem tranquilo, eu achei que tá bem tranquila essa atualização. Eu quero saber de você, o que você acha? Tá tranquilo essa atualização? O que você acha que você gostou? Você fala assim, não, pra mim tá ok, não vi nada de interessante. Quero muito saber no comentário, vamos bater um papo aí pelos comentários e nós vemos no próximo vídeo. Valeu!